Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui. Hoje nós estamos com um entrevistado super especial aqui, que é o Isao Iwamura. Tudo bem, Isao? Como é que você está? Tudo Tudo jóia? bem, Frank? Como é que você está? Poxa, muito Estou bem, bem. seja bem-vindo e gratidão aqui por dedicar esse tempo para falar sobre liderança, que é uma coisa muito importante, né? Bom, para falar um pouquinho no tema que a gente vai apresentar hoje aqui, nós vamos falar sobre a percepção estratégica, o que os líderes normalmente não enxergam dentro da empresa, né? Então, só para você ter uma ideia do Isao, você lembra, não sei se você tem esse nome, mas você lembra quando se identificava lá naqueles programas de televisão que apareciam os japonês, né? Fazendo uns negócios diferentes lá, sumir coisa, né? Pois é o próprio aqui, ó, é o próprio aqui que é o Isao. Então, o Isao Imamura é o primeiro e maior ilusionista da história do Brasil. Olha só que honra que a gente tem hoje aqui. Ele iniciou a sua jornada desde lá de 1993, solidificou a arte da cultura nacional com megaprojetos inéditos jamais superados, hein? Olha só, sendo aplaudido em pé por 2 presidentes da República. Então, nós estamos falando aqui com uma pessoa fantástica. Então, isso no passado ele foi criador do ilusionismo estratégico, né? Olha só. Hoje, o Isao atua como advisor em percepção estratégica, além de investidor e sócio de inteligência artificiais, marcas e patentes e clínica wellness, né? No topo das esferas institucionais, realiza palestras exclusivas de alto impacto perceptivo e mentorias, longe do entretenimento, e utiliza a neuroestratégia para chocar líderes, eliminar pontos cegos, blindando diretrizes complexas e maximizando o resultado. Então, nós estamos aqui com uma pessoa assim fantástica aqui, né, Isao? De novo, gratidão aqui por estar compartilhando a sua experiência. Mas antes de a gente entrar no tema aqui, desse tema que é muito importante sobre a questão de percepção estratégica, e o líder precisa ter essa percepção estratégica, né? Me diga uma coisa, só, quem que é o Isao? Como é que você imaginava estar aqui, tendo todo esse glamour ainda de fazer grandes eventos, assim, que é impressionante, né? Me conta um pouquinho, Isao, como é que é isso aí? Como é que é? Eu não sei, Frank, boa pergunta, porque no meu caso, eu não imaginei, não. Nunca imaginei, né, ser alguém de relevância. Simplesmente, o começo de tudo meu foi porque eu queria fazer algo que eu amava fazer, né, que era fazer os grandes espetáculos. Essa que era a minha busca, como viabilizar aqui no Brasil, que diziam que era impossível nós termos grandes espetáculos por conta do que de recursos, né, e cultura brasileira. Falavam que para mim que espetáculos eram um privilégio dos países de primeiro mundo. E isso era 1993, né, era um mundo muito diferente do Brasil que nós conhecemos hoje. Uhum. E foi assim que eu comecei a desenvolver aquilo que eu amava fazer e, sem querer, né, eu tive que liderar, sem querer eu tive que empreender, sem querer eu tive que pagar um preço para realizar aquilo que eu sonhava fazer. E Foi olha sim. olha só, Isao, eu lembro, em 93, 94, por aí, era aquele auge do David Copperfield, não era verdade? Era. Então, olha só, pessoal, o Isao, ele fazia aqueles shows daquele tipo, né, Isao? É isso Exato. aí. Aparecer caminhão, aparecer helicóptero, né? Eu lembro que até uma vez, que quando a gente fez aparecer o helicóptero, um norte-americano, né? Lá fora é tudo muito registrado, então você não pode ficar usando, né, uma técnica de outro artista que criou a técnica. Então, Olha só. quando eles viram que eu fiz aparecer helicóptero, parecia que só tinha uma pessoa que tinha os direitos de fazer essa aparição do Ah, helicóptero tem no isso, é? mundo. É, Olha só. só que é o seguinte, né? Técnicas iguais não podem ser usadas, mas técnicas diferentes à vontade. E aí ele chegou e começaram a me ligar, né, advogados, falando, olha, quero ver que técnica que é você está usando, porque se for aqui do nosso cliente, nós temos que proibir você de usar. E Caraca. aí eu mandei um vídeo para eles. E aí depois veio a devolutiva. Ah, não, essa aqui é uma técnica diferente, não tem problema. E por que era diferente? Porque o americano tinha recurso, usava um helicóptero fake, né? Um helicóptero cenográfico. Aqui no Brasil,
não tínhamos esse profissional que construísse isso e nem recurso para isso. Então, nós usávamos um helicóptero de verdade. Então, quando fizemos o helicóptero aparecer... Mas então, mas aí é uma baita diferença, né, Sal, de um helicóptero fake. Um helicóptero fake, né, cenográfico de plástico é uma coisa, um helicóptero real, né, que né, nós pedimos lá para a produção do programa nos arrumar, é uma outra história. Então, o helicóptero real era bem diferente, a técnica que nós usávamos, para aquele helicóptero fake que o norte-americano usava. Então, no Brasil teve essas vantagens, né? Ou seja, não sei se é vantagem, mas fomos obrigados a nos adaptar à realidade que nós vivíamos. Nós não tínhamos um grande público que pagava, né, grandes tickets, nós não tínhamos recursos profissionais que produziam tudo o que era necessário, então nós tivemos que usar a criatividade brasileira para viabilizar aquilo que sonhávamos. Esse é o lado da viabilidade brasileira, né? Mas isso você estava falando, né? Que você foi aprendendo aos poucos, assim. E como é que surgiu assim a grande questão de descobriram você? Poxa, peraí, né? Eu lembro que você contou lá naquele evento lá que foi para o Japão. Como é que foi essa história aqui? Do Japão foi. Eu estava no começo ainda da carreira, eu tinha acabado de aprender toda a carreira do mágico ainda, não era ilusionista. Qual que é a diferença, Frank? O mágico, ele faz mágicas com cartas, tira coelhos de cartola, né? É uma arte onde depende mais do próprio profissional. Já o ilusionismo é uma arte que depende de um time, de uma equipe. Então, você tem que adquirir uma habilidade de gerenciar, de gerir recursos, gerenciar pessoas, gerenciar o tempo, ou seja, você tem que o tempo todo ter uma visão mais ampla do seu negócio. Olha só. Aqui no Brasil, muitas vezes, nós é que também quem tínhamos que analisar como é que estavam os custos, né, digamos, o andamento financeiro, o andamento do marketing, todas as áreas que você imaginar, nós tínhamos que atuar, não dava para atuar apenas na parte do palco. Então, foi assim que nós, né, começamos a desenvolver. Como que as pessoas, como é que as pessoas me encontraram? Foi quando, em 96, nós fomos o primeiro brasileiro a participar de um festival internacional de mágicos e ilusionistas. Era um grande empresário carioca, né, que vinha para cá, que trazia esses profissionais para cá, e um dia eu liguei para ele e falei, por que você só traz americano, né? Ou europeu? Ele falou, não, porque eu não conhecia nenhum brasileiro, mas aí ele falou, mas eu vi você lá no Jô Soares, né, não, o apresentador Jô Soares, e eu gostei. Qual que é a sua sugestão? Eu falei, não, eu gostaria de representar o Brasil nesse festival, né? E foi aí que ele já conhecia meu trabalho pelo Jô Soares, ele falou, tá bom, fechado, você então vai ser o anfitrião aqui brasileiro que vai receber os mágicos americanos e europeus, né? Então, a partir daquele momento, o festival tinha um brasileiro que fazia grandes espetáculos, grandes técnicas ilusionistas no mesmo nível que aqueles 7 maiores ilusionistas mágicos do mundo. Olha só. E assim que foi o começo de tudo, né? Aí foi quando nós começamos a ir para a televisão e começamos a expandir o nosso negócio. Me diga uma coisa, igual antes de a gente entrar no tema, assim, teve alguns perrengues, assim, porque, assim, sabe aquele negócio de, cara, porque o público, eu lembro, sabe o quê? Quando eu era pequeno, minha mãe falava, você tem que aprender piano, né, para ficar desinibido, etc. Aí eu tinha 12 anos, fui fazer piano. Chega um dia numa apresentação, que era num teatro aqui, tá? Teatro Guairinha, me deu um branco na hora de tocar o piano, e aí, putz, e aí, como é que eu saio dessa? As pessoas me olhando, né? Aí, no fim de tudo, eu dei um jeitinho ali, e aí eu percebi o seguinte, que as pessoas não sabiam se eu estava errando. Mas como é que é isso aí? Já teve algum perrengue, assim, antes de a gente entrar no tema? Porque, aproveitando aqui a nossa entrevista. O tempo todo, Frank, o tempo todo. Aliás, esse é o grande truque que eu aprendi como uma pessoa pública que, né, tinha que apresentar alguma ideia, falar em público nos momentos mais difíceis, seja num funeral, seja num evento onde tem pessoas profissionais de várias áreas, ou onde tem só governantes. Foi assim que eu aprendi que
tem alguma coisa perfeita? Tem uma forma perfeita de se falar? Não tem, né? O segredo é esse. Quando a gente quer buscar a perfeição, a gente acaba ficando nervoso. Quantas vezes eu travei por conta disso? Porque eu não sou artista de berço, né? Aham, aham. Meu pai é engenheiro, né? Depois ele se tornou um funcionário público no CTH, no DAE, na USP. Uhum. Então, primeiro, não tínhamos empreendedor na família, Na não família. tínhamos figura pública na família e tampouco algum artista. É aquela típica família tradicional de imigrantes japoneses, né? Em que muitas Japonês. vezes, na época, o caminho era ir para uma área de exatas, porque tudo que era de relacionamento era mais difícil, né? Eu tinha sotaque, É, cultura é diferente, né? Então eu, por exemplo, eu era muito acanhado, muito envergonhado, eu não conseguia nem olhar no olho das pessoas. Então, para falar, era muito difícil. Eu lembro os primeiros programas de televisão que eu fui, eu parecia um estrangeiro falando, e dificilmente eu conseguia entender o que eu estava falando para a apresentadora. Era uma coisa assim, muito. Era como se eu tivesse muita vergonha de estar em público lá e estar falando, né? olha E, só. e o que aconteceu foi que eu não aprendi nenhuma técnica miraculosa para falar em público. Era uma coisa assim que eu tinha uma paixão tão grande de levar o ilusionismo para as pessoas, de levar aquilo que eu amava fazer para as pessoas, que eu falei, olha, se tem que falar, vamos falar. Quer dizer, se tem que falar o quê? Né? E a primeira vez que eu tive um exemplo disso foi quando eu fiz para a Siemens um evento corporativo, onde eu levava só números sem falar nada. Tudo só pela mímica, né? Grandes ilusões, onde eu aparecia do nada. Então lá não precisava falar nada, que nem um show internacional, onde metade do show o artista não precisa falar e só depois que ele fala alguma coisa na língua dele. Uhum. Quando eu fui lá nesse evento corporativo, na Siemens, eu apresentei para diretores, estava o presidente, estava muitos engenheiros, só Tá. com um nível muito elevado de profissionais da empresa. E aí eu falei, beleza, vamos lá, vou fazer o que eu sei, né, e vou impressionar todo mundo. Resultado, só que 5 minutos antes de entrar em cena, chegou um dos diretores e falou, olha, eu quero que você fale, passe essa mensagem. Ele mandou um papel escrito. Aí eu falei, meu Deus, agora complicou. Eu falei, né? Mas não pode ser uma outra pessoa para falar, né? Ele falou, não, tem que ser você, porque você está apresentando. Jogaram a bomba aí só. Jogaram a bomba lá, e aí eu falei, meu Deus, falei, tá bom. Aí eu falei, fazer o quê? Né? Aí o cliente está pagando, eu não podia ter o luxo, né, de negar, falar não. E eu falei, tá bom. Aí isso me forçou para a gente entender como as dificuldades, né, fazem a gente também progredir. E nisso eu tive que memorizar o texto e tinha que falar. Eu lembro que eu tinha uma dicção muito ruim para estar comentando, para estar falando. E eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui, né? Diante de tanto diretoria, um ilusionista, né? Que eu me achava, era um jovem, era o mais jovem de lá, eu tinha na época 26 anos, e eu falei, um monte de pessoas aí que tem de 40 anos para cima, todos experientes, o que eu vou falar? Como é que eu vou passar esse recado, né? E ainda eles E nos prestarem últimos atenção. 5 minutos. É, e aí eu falei, bom, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar como se fosse a mensagem mais importante do mundo, né? Eu vou falar com uma convicção, como se eu tivesse vivendo essa dor que está aqui, eu estou vivendo junto com eles. E foi isso que eu fiz, né? Eu não tinha Olha, técnica nenhuma de oratória, não tinha técnica nenhuma de comunicação, e do coração eu falei aquela mensagem. olha só. No final, todo mundo aplaudiu, e no final o diretor veio me cumprimentar. Ó, parabéns, viu, pelo espetáculo, foi maravilhoso. Mas ele falou, mas eu quero te dar parabéns, não pelo show, né? Porque o show tá tudo bem, é legal, mas o que foi mais legal é que a forma como você falou a mensagem, né? Aquela mensagem que você transmitiu para nós, foi como se você fizesse parte do nosso time, como se você fosse um engenheiro experiente de vários anos, ou seja, você falou com tanta convicção aquilo, que Olha aquilo só que tocou, legal. né? E eu vi com os colegas também, todos eles ficaram tocados com o que você falou. E foi assim, Frank, que eu entendi que o que a gente tem que comunicar sempre? Tem que sair do coração. Não importa a técnica, não importa se você tem habilidade, experiência, não, tem que ser do coração. Por isso que hoje meu papel, uma das mentorias que eu dou, Frank, é exatamente isso.
como que o empreendedor, o empresário, um executivo, né, que já faz coisas brilhantes, ele já é um bom profissional, pode falar em público no mesmo nível de que da maneira como ele atua na profissão dele. Porque muitas vezes a pessoa é muito boa no que faz, mas na hora de comunicar, ela não comunica tão bem. Então, quem olha, Hum, olha pela aparência e fala, vale a pena esse cara aparência. não deve ser muito bom, não. Aí vem um charlatão É e, é verdade. e leva a vantagem em cima disso. É a vantagem. Mas legal isso aí. E aí vamos entrar um pouco no tema aqui, que esse tema achei interessante, né? Percepção estratégica, o que os líderes normalmente não enxergam dentro da sua própria empresa. Olha só, pessoal, você que é líder aí, presta bem atenção que muitas vezes você fica tanto no operacional aqui e você não vê aqui que está passando um negócio do teu lado, né? Como é que é isso, Sam? Me conta um pouquinho. Percepção estratégica é aquela percepção que você deve ter quando você está diante de uma situação e você não deve se preocupar com aquilo que você está vendo na tua frente, mas você deve se preocupar com aquilo que você não está vendo. Porque muitas vezes aquilo que você está vendo é uma ilusão, é uma distração. E vou falar para você, Olha só que na, interessante. na minha carreira como empreendedor, como artista, ao momento que eu estava mais cego, sem percepção, foi no sucesso. Porque o sucesso, muitas vezes, é uma grande distração, é uma grande ilusão que te afasta, né, do destino que você pretende chegar. Olha só que interessante, né? Mas e me diga uma coisa, como é que as pessoas conseguem perceber isso? Porque quando você fala dessa questão de percepção estratégica, essa questão de ver os outros, eu tenho alguma coisa a ver com controlar o seu ego também, né? É isso que você está querendo trazer? Frank, você falou muito bem sobre a percepção que tem a ver mais com a gente do que com os outros. Falou perfeito. Esse que é um detalhe do líder, né? Pode ser, como que o líder pode ser isento de falar, de perceber o mundo sem a lente que muitas vezes pode desfocar, né? Distorcer aquilo que ele está enxergando. Eu falo que há dois tipos de percepções muito perigosas. Primeiro, percepção natural, aquela que você tem a percepção através dos seus olhos, dos seus ouvidos, daquilo que você está tocando ou presenciando. Por quê? O ilusionista faz isso muito bem. Olha só o ilusionista que ele faz, né? Ah, você está enxergando a carta aqui. Ele pega, sobe a carta e aparece na orelha. O que é É. isso? Né? Os olhos enxergaram o quê? Que eu peguei a carta e tirei da orelha. Mas, na verdade, nunca aconteceu isso. Eu nunca peguei a carta. Eu só fiz exatamente isso. Eu joguei a carta Ah, atrás e quando eu tiro a carta da vista, dá a ilusão de que a carta dá a desapareceu. ilusão que. Exato. Hum, Esse é o problema de você analisar uma situação pelos olhos naturais, né? Agora, tem uma outra percepção também que é muito enganosa, é a percepção emocional. Aquela coisa, eu sinto que não está legal. Sentimento é enganoso, né? Eu sinto que aquela pessoa não é legal. É tudo, muitas vezes, é algo que você teve de memória afetiva do passado, de alguma experiência ruim ou boa, e que quando repete aquela situação, você já relembra resgata. exatamente aquilo que você viveu. E não obrigatoriamente pode ser bom. Então você vê uma pessoa, nossa, essa pessoa eu confio. Não é que ela confia, talvez aquela pessoa lembre alguém que você confiou no passado. E justamente essa pessoa que vai te dar talvez um golpe ou vai em algum momento, ele vai fazer algo que você vai ficar decepcionado. E por que isso? Porque você foi numa sensação, numa percepção que foi uma percepção enganosa. O que eu falo muito é sobre que é a percepção estratégica, que ela deve e pode ser desenvolvida. Como que é isso? O que é Hum, que você deve enxergar que está por trás daquilo que você está vendo, né? Ou seja, muitas vezes na empresa, eu tenho até o exemplo da Kodak, né? A Kodak é uhum. um bom exemplo. Exemplo. Uhum. A Kodak, a gigante global, mundial, a número um do mundo em filmes fotográficos, ela desapareceu. Ela teve dificuldades, e até hoje a gente nem sabe o que ela faz mais hoje. Por qual motivo? Não foi por falta de estrutura, de talentos ou de liderança, mas foi por falta de percepção. Né? Percepção, faltou a percepção de enxergar o quê? Mercado muda, né? Mercado mudou. O mercado mudou,
E outra coisa que a Kodak não percebeu. A Kodak não percebeu que eles não eram fabricantes de filmes fotográficos, mas eles eram fornecedores de memórias e imagens de valores inestimáveis. Ou seja, esse que era o business core dele, o principal ativo deles era esse. Era como que eles colocariam no mercado as imagens, né, e memórias de pessoas que pagariam o que tivessem para nunca perder o filho que acabou de nascer, a última imagem do pai que faleceu logo no dia seguinte, ou seja, quanto vale isso aí? Não tem valor. Só que eles não perceberam isso, eles ficaram focados no quê? Na entrega do filme fotográfico. E olha só, Quando eles isso criaram a câmera digital, né, que era é, eles foram o exatamente. primeiro a criar a câmera digital, Frank, o primeiro a desenvolver a câmera. Primeiro, é, Eles não deram valor para isso, porque eles falaram, não, vamos no que dá realmente certo, que é o filme fotográfico, deixa a câmera para lá. Só que eles não perceberam que o mundo estava mudando e o mundo agora queria o digital. E nessa hora, os concorrentes começaram a desenvolver o digital e quando eles perceberam correr atrás, já era tarde demais. Porque se Gera, eles tivessem percebido que o negócio deles não era filme fotográfico, mas eram memórias e imagens, né, de valores inestimáveis, a câmera digital era um meio perfeito para propagar isso também. Era um meio excelente, né, digital e moderno, que faria com que as pessoas amassem também essa ideia. Só que, como eles não tinham essa percepção muito clara, eles acabaram se perdendo. E aí perderam o lugar no mercado. Então, essa é olha uma só, história muito triste, né, é, de percepção. O que a pessoa não está percebendo e que, se ela percebesse hoje, ela mudaria totalmente o destino da vida dela, da empresa dela ou da família dela. agora, isso me diga uma coisa, porque tem muito a ver com a presença, não é só a presença do aqui agora, ele poder ver o que está acontecendo no mundo, né? Ou seja, várias coisas estão acontecendo. Peraí, isso aqui pode afetar. Como é que o líder consegue ter esse passo a passo, digamos, 3 passos para o líder ele começar a desenvolver mais essa questão de percepção e estratégia, pela sua experiência aí com várias empresas? Qual seriam esses passos, Issal? Você acredita que é importante o líder poder ter? O mais importante que eu vejo é o líder conhecer a si mesmo, né? Porque quando Olha, o líder não se conhece, ele pode ter todas as informações do mundo de fora, ele acaba, de alguma forma, depois entrando em conflito em como ele vai analisar, em como ele vai perceber as informações de fora. Então, é importante, sim, é importante ele receber informações de fora. Agora, no caso de um líder, o que ele tem que entender? Por que ele faz aquilo que faz? Eu acho que é o primeiro ponto que eu vejo. Primeiro, identidade, quem ele é. quem Segundo, ele é? por que ele está fazendo aquilo que ele faz, que é propósito, que a gente chama de propósito. Propósito. E qual legado ele quer deixar, né? Qual o legado que ele quer viver e que vai inspirar outras pessoas a viverem esse legado que, quando ele partir daqui, ele vai deixar. Muitas vezes o líder não tem essa clareza. Ele é um líder que, eu estou lá liderando um time lá numa determinada empresa, eu ganho para fazer isso, ou eu quero criar uma empresa, né, que eu tenho paixão de fazer isso e eu ganho para fazer isso, isso dá dinheiro para mim, pronto. Era o que eu fazia, né? Quando eu comecei no ilusionismo, meu pensamento era muito simples assim. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque é bom, dá dinheiro, né? Dá fama, dá reconhecimento. E o que mais que eu quero? É isso que eu quero, né? Eu quero um propósito tão pequeno. E o que isso fez? Quando eu comecei a chegar em situações em que eu nem tinha imaginado, como, por exemplo, apresentar para o presidente da República, né, o ato, fazer uma apresentação e o presidente aplaudir de pé, é como se, o que mais que eu quero na vida? Eu não quero mais nada na vida já, né? Agora, até o governante do meu país, que é a figura máxima do meu país, já aplaudiu, então agora não tenho mais nada que provar para ninguém. E aí deu um vazio no coração muito grande por conta do quê? De você não tocar mais em frente à coisa, né? Você não enxergar o que realmente é importante para a tua vida. Tem um executivo que disse, né, que ser um ser humano completo é como você administrar várias bolas que você joga, uma malabarista, né? Algumas bolas são de vidro, outras são de borracha, né? E ele fala muita coisa assim, muito claro que o trabalho
né? A carreira é uma bola de borracha que pode cair no chão, pingar e você pega de novo depois, mais cedo ou mais tarde. Agora, família, amizade, saúde são bolas de vidro que uma vez que quebra, Quebra, não vai. restaurar. Exato. E agora, Isal, você entrou num tema interessante aí que eu estou curioso aqui também, tá, Isal? Como é que as pessoas, assim, lida com a fama, né? Porque a fama tem esse negócio de você falar que é uma ilusão, né? Muitas vezes, né? Sim. Como é que é isso que para o pessoal, você vai, quando chegar nesse ponto, toma um certo cuidado aqui, porque você pode, né? Como é que é isso aí, Isal? Totalmente, Frank. Você falou um ponto muito importante, porque quando você chega num ponto de, né, de alcançar um determinado nível que você nem esperava muitas vezes, você perde a cabeça, né? Porque parece que o mundo agora está debaixo dos seus pés, né? É impressionante, mas a metáfora é exatamente essa. Você acredita que tudo agora está girando em sua volta, né? Foi feita uma entrevista com o médico do Elvis Presley, né? Elvis Presley, o rei do rock, né? Uhum. Ele morreu por medicamentos que ele tomava, e eram medicamentos que só médicos, né, teriam acesso a esses medicamentos. E ele tinha esse medicamento e foi o que ele fazia. E foi entrevistado um médico que fornecia alguns medicamentos desses, remédios, para ele tomar, para ele se dopar, né? E ele era viciado em determinados medicamentos. E aí o entrevistador disse: mas doutor, você é um médico dele, como é que ele, né, você permitiu que ele tomasse esse medicamento, né? Você, em vez de você orientá-lo, né? E o Uhum. médico deu uma resposta muito triste, falando assim: quem é que vai negar alguma coisa para o rei, né? Ou seja, as pessoas eram tão encantadas, né? Parecia né, em determinado momento você exerce uma posição tão forte, tão, digamos que eu posso fazer, dominadora diante das pessoas. E o que acontece? Aí foi que o médico não negava para ele nem o medicamento que ia matá-lo Olha mais. só. Então, o que a gente percebe? Chega um determinado momento que o artista vive isso, o empreendedor vive isso, o empresário vive isso, né? Líderes vivem isso de várias organizações, e parece que o mundo gira em volta deles. Na televisão tem uma máxima, Frank, que fala o seguinte, né? Um diretor amigo meu de televisão, muito veterano, falava isso. É que nem um artista no começo de carreira que vai, né, chegar ao estrelato máximo. No começo, quando ele chega na emissora, ele ouve todo mundo, né? Então todo mundo fala, ele ouve todo mundo, ele é humilde, né? Depois ele começa a subir de nível, ele vê que começa a ser importante, dá audiência, começa a aumentar salário, aí é o seguinte, ele não ouve mais ninguém. Aí as pessoas orientam ele, para com isso, eu sei disso, né? Ele não quer falar mais com ninguém. E tem um terceiro nível, que é a decadência já. O Quando terceiro ninguém livro. mais ouve ele, né? Ninguém mais ouve ele. Olha só. O nível que, cara, agora você já passou do limite, tá bom, faz o que você quiser, a gente faz aqui, se der para fazer, a gente faz, se não der também não faz. Ou seja, perdeu totalmente, né, a liderança. Em outras palavras, tudo isso você falou muito bem, tem a ver com o quê? Orgulho, prepotência, soberba, ganância, complexo de superioridade. E isso vem de onde? De feridas. Feridas lá, muitas vezes, da infância, né? Se você tem um pai abusador ou uma mãe que é abusiva também, quando que acontece? Quando você cresce, você começa a querer desenvolver, né, retaliação. Como é que eu vou fazer agora? Eu quero provar para o meu pai que eu não sou um vagabundo, né? Eu quero, né, quero provar para o meu pai que eu não sou uma prostituta. Por exemplo, às vezes no nervosismo, xinga a filha, xinga o filho, e aí eles ficam com esse trauma na cabeça e acabam moldando toda a sua personalidade em cima disso. Ou seja, então é o que eu falo, né? O Thales da G4, numa palestra que eu estava assistindo dele, onde eu dividi o palco com ele, ele comentou o seguinte, né? Na minha empresa, né, não é democracia, é monarquia, né? E quem está lá, né? E quem está lá obedece, né? Eu vi. As regras da casa, né? Não, Olha acho só. que tá tudo certo, né? O problema é o seguinte, né?
as pessoas que vão, então, seguir o monarca, né? Um monarca de uma empresa, vamos dizer assim. Qual monarca que você está decidindo seguir, né? Porque depende do monarca, você tem que pensar bem, porque você vai dedicar uma parte da tua vida dentro dessa empresa. Então, você tem que pensar bem se aquilo que está sendo feito na empresa, né, tem a ver com o seu caminho de vida, né, o seu estilo de vida, os seus valores e princípios. E muitos entram numa empresa porque as pessoas falam que vale a pena estar lá, é uma empresa maravilhosa, ou então, nossa, o salário é bom, né? Nossa, se trabalha pouco e ganha muito, ou seja, são percepções que eu falo, né? Percepções fracas, são percepções que não são profundas, ou seja, a pessoa tem que ter uma percepção mais aguçada em relação a isso. E mesmo a liderança que está criando uma empresa, né? Um líder, um empresário, um empreendedor, né? Que tipo de empresa que você quer montar, né? Qual relação que você quer ter com a sua equipe, com seus funcionários, né? Com seus colaboradores? Você está criando uma relação de deixar muito claro qual é a regra do jogo, né? Ou fazer que nem eu fiz. Durante muitos anos, Frank, a minha empresa, assim, eu contratava pessoas para me servirem, simples assim. Eu não me enxergava fazendo parte de um time, eu me enxergava como a figura mais importante do time e todo o resto só estava lá para Olha me só, servir. esse tema é interessante. Quando o líder percebe isso, como é que como é que a equipe fica? A equipe fica um ambiente totalmente tóxico, porque a equipe fica em função, né, de agradar o líder, ou seja, não é em função da produtividade, não é em função de uma relação, como é que eu posso falar, saudável entre as pessoas, né, ou de cada um buscar o seu sonho, não. Fica uma relação totalmente tóxica, onde cada um está buscando o seu interesse, o que eles fazem é fingir para o líder, né, que eles estão fazendo algo de bom para a E empresa olha, ou algo de bom para o líder. e olha só que interessante, porque a gente percebe que muitas empresas têm essa questão do líder, que é o monarca lá, né, que você falou do monarca, né? Ele acaba perdendo a percepção estratégica, né? Sim, Do sim, negócio, começa aquela vira curva, daqui a pouco tá capotando, né? sim. Como é que as pessoas começam a perceber que ele está no caminho errado? É ele mesmo, porque você falou muito de autoconhecimento, né? Que é o importante, pô, autoconhecer, beleza. Mas tem hora que a pessoa conhece, mas ela não tem essa percepção estratégica, porque depende muito do outro, né? Né? Sim, Como é que é sim. essa construção? Essa construção da percepção é você ter uma forma de estudar bastante aquilo que você quer colocar no mercado, né? Ou seja, quais são os valores e princípios que te guiam? Por isso a cultura numa empresa é fundamental, né? Quando o pessoal fala, o que é cultura? Não é um quadro que você pendura na parede, mas a cultura é aquilo que vai dirigir cada um da sua empresa quando ninguém está olhando. Ou seja, quais são os valores e princípios que você deve, né, viver para você tomar a decisão certa naquele momento que você não viu aqui, né, aquela questão no manual, você não previu essa situação, mas você está naquele momento que tem que tomar a decisão. Então, a cultura, na minha visão, é o ponto de partida de tudo. Se você não tiver uma cultura forte, é como se fosse isso. Ó, eu vou até te mostrar aqui, ó, por exemplo, tá aqui, né? Ó, Uhum. então, um bom exemplo aqui. Por exemplo, né? Vamos dizer que eu quero crescer, né? E aí eu fico fazendo esses pontos aqui para mostrar para as pessoas, né, como é que está a minha empresa. Então vamos lá. Eu desenho uma lousa, peguei uma caneta, faço um ponto aqui, atrás eu mostro que, ó, minha empresa está crescendo. Antes eu tinha só um ponto, agora tem dois, e agora está crescendo. Não para de crescer, agora está quatro, né? Cada vez maior. E aí a pessoa chega, acha que está crescendo, e de repente, pum, volta, Cai. né? E por quê? Mas o que aconteceu, né? E aí a gente fala, é uma cultura fraca. Qual cultura? A cultura da mentira. Sempre eu estou mentindo. Então, quando eu falo que estou com um ponto, na verdade, eu já estou com dois aqui, eu só estou escondendo esse na manga para Uhum. quando, né, eu segurar assim, parece até que tem três, ó, porque parece que eu Parece tenho, até que tem três. só tenho dois, né? A E aqui, perce- quando eu falo que tem um, não tem um, só tenho um, eu tenho dois, não tenho só um, né? Atrás a mesma coisa. Quando eu mostro aqui, sim, parece que eu tenho quatro, mas não tenho quatro, só tenho três, né? Três. E se eu segurar assim, parece que eu tenho dois, mas mesma coisa, só tenho três também, não muda nada. Então, quando eu faço isso numa sequência
que as pessoas parecem, né, ao enxergam e falam, nossa, a empresa está crescendo, eu faço exatamente isso, eu pego no lugar certo e vou enganando os outros e vou enganando a mim mesmo. A mim Né? mesmo. Essa aqui é Olha só. a falácia, muitas vezes, do empreendedor que vive isso. Mas o que acontece? Aí, o Frank, tem um jeito diferente. Quando você coloca valores e princípios, né, dentro da tua empresa, o crescimento muda. Por exemplo, que nem hoje. Hoje, num dos braços que eu faço é sobre inteligência artificial. Então, eu falo que quando você faz isso, o que acontece? Você cresce mesmo e você coloca a tecnologia e vamos dizer, os valores e princípios juntos, o seu crescimento é verdadeiro. Então, são 3 pontos de verdade. Quando você fala que são 4, são 4 pontos de verdade. Né? E quando você vai, né, além, você vai no 5, né, que você fala, caramba, 5 pontos mesmo. E são 5 pontos de verdade, ou então, melhor ainda, vai para o 6, né, 6 pontos mesmo. Em outras palavras, o crescimento é real e sustentável. É real e sustentável. Como que é essa mágica? Né? A pessoa fala, não tem mágica. Na verdade, isso é uma técnica que a gente só enxerga aquilo que está acontecendo por fora, mas não vê o que está acontecendo por dentro. Então, quando a gente vê o que está por trás, você vê que tudo isso tem uma explicação muito clara, muito lógica. Não é? Vai acontecendo como num passe de mágicas. Não é. E a gente enxerga, muitas vezes, quem está de fora, enxerga apenas o sucesso, mas não enxerga, né, aquilo que os bastidores, o que está sendo pago nos bastidores para que o sucesso que está no palco aconteça. E é essa que é a minha missão, o Frank, que hoje eu vivo. Né? Como que eu posso passar isso para as organizações? Como que eu posso alinhar o que o gestor está enxergando, que a equipe não está enxergando? E muitas vezes alguém de fora falando dá muito mais efeito do que alguém que está de dentro. Né? Então, é verdade, porque o que está dentro está tão imersivo nas coisas que não tem essa percepção estratégica, né? Exato. Então, meu papel é provocar a pessoa a enxergar diferente. E muitas vezes provocar com histórias que não são tão agradáveis, né? Principalmente quando eu conto a história da minha carreira, tem muitos momentos assim muito conflitantes que você chega e fala, e agora? O que eu vou decidir? Né? Mas é bom porque a pessoa que está me assistindo enxerga em mim momentos em que ela poderia estar vivendo e ela teria que ser obrigada a pensar qual decisão, qual caminho eu vou tomar agora. E que bom seja, né, na minha pele, eu compartilhando a minha história e não ele de quem... É verdade. Legal isso. Olha, a gente já está nos finalmente aqui, né? Tá, e eu sempre tenho uma pergunta assim, na manga, como diz assim, na manga, né? Que é o seguinte... Como a gente está falando de liderança, as pessoas geralmente têm uma inspiração, né? Você tem algum líder que você se inspira e o porquê, Isal? Tá, eu tenho assim, um líder que me inspira muito, o Frank, é Jesus Cristo, né? Jesus, por conta do quê? Que ele tinha uma liderança muito diferente, né? Uma liderança onde servir era muito importante e nem por isso os discípulos deixavam de fazer, né, o que tinha que ser feito. E outra, não eram discípulos que eram escolhidos a dedo, não, que eram pessoas que eram altamente capacitadas e habilitadas, como tinha uma uns empresa... que tinha personalidade difícil também, né? Mas tinha alguns que tinha personalidade. Pedro era... Muito. Pessoas complicadas, né? Tanto no emocional, em muitos aspectos. E pessoas que não passariam num teste, né, de seleção. De muitas empresas, né? De maneira nenhuma. Eles seriam descartados totalmente. Então, para você ver, e ele é um líder que conseguia, né, colocar na cabeça das pessoas aquilo que tinha que fazer nos poucos anos de vida que ele teve com eles. Então, ele é um grande líder, assim, porque Frank, vou te falar a verdade, eu era um líder carrasco, né? Eu fazia funcionar a coisa, mas funcionava no grito, parecia um sensei de karatê lá, que sensei de karatê. Quebrava no meio, né? E olha só. Cheguei a quebrar a porta na empresa já, o Frank. Louco, pessoal. Eu dei um golpe na porta, a porta quebrou no meio, né? De tanto, né, olha, desequilíbrio que era, né, a liderança. Lógico, assim, nunca teve
violência contra ninguém, mas era uma coisa assim que era muito Não, evidente, né? Sal, eu vou dizer uma coisa, o pessoal tinha medo de você nessa época? Muito medo, o pessoal tinha medo, né? Eles ficavam lá decidindo quem é que vinha falar comigo na sala, muito medo. Exatamente, minha liderança era a liderança do medo, eu colocava Mas medo em agora, todo mundo para agora acontecer as coisas. o que que fez essa transformação, Sal? Qual é o ponto qual foi o ponto não, não convergência, ponto de Tá, inflexão aqui, Sal? tá Estava bem, eu vou. terminando, mas essa palavra eu não queria deixar. Qual foi o ponto de Frank, inflexão? vou abrir o jogo aqui, são coisas que normalmente a gente não fala, né? Numa entrevista, mas eu vou para você, vou colocar aqui, é bom que tu não saiba. Foi quando eu conheci Jesus. Na verdade, foi isso. Olha só. Até então, até 2010, foi quando eu toquei a empresa e eu era exatamente esse Sal, né, que usava força para conseguir as coisas, confiava no próprio entendimento, no próprio braço, né? Eu falava, é assim que funciona e é assim que eu cheguei ao sucesso. Até que eu conheci Jesus e eu entendi o que é você governar em amor, né? Que não é um amor não é bom ser bonzinho, passar a mão na cabeça o tempo todo, não é nada disso. O amor são 3 pontos: ser exemplo, educar e, né, demonstrar afeto. É isso, são 3 pontos: em ser exemplo, educar e demonstrar afeto. O que a gente percebe tanto nas famílias quanto nas empresas é que isso é desequilibrado, né? O tempo todo você apresenta apenas um ponto, que nem, por exemplo, eu sou de família nipônica, japonesa, normalmente japonesa, o afeto é pouco demonstrado, né? Não é É que nem verdade. no mundo ocidental. Mas, tudo bem, mas a gente entende que os nossos pais nos amam por conta do exemplo que eles dão, pelo ensinamentos que eles nos dão, né? E o afeto fica como? Nos momentos das refeições, muitas vezes, né, num tempo de qualidade que eles dedicam para nós, num presente que nós ganhamos, numa ajuda na lição de casa que eles ajudam. Então a gente percebe o amor deles desse jeito, né? Porque são 5 linguagens de amor que a gente tem: presente, tempo de qualidade, prestação de serviço para o outro, toque físico e palavras de afirmação. E um deles, pelo menos nossos pais já nos deram, né, de alguma forma. Então a gente sabe que eles amam. Mas um líder também é a mesma coisa. Eu lembro que tinha uma funcionária que cobrava muito de mim, falava assim: Issal, nós trabalhamos com você porque nós admiramos você também, né? Não é só pelo dinheiro, pelo salário. E você tem nos dado muito pouco. Né? E eu falava, como tu tem dado muito pouco? Eu estou dando o dinheiro, comissão, o que mais que você quer? Né? E aí que eu percebia que eu não dava para eles era um tempo de qualidade muitas vezes, né? Um almoço que eles queriam almoçar comigo, talvez uma orientação que eles queriam ficar numa sala comigo para receber uma orientação. E isso realmente eu não tinha tempo para isso e eu não valorizava isso. E isso foi algo que eu lamento muito de ter feito. O tempo passou, não vai ser mais Não vai. né, aproveitado. Mas Olha, agora eu aprendi e eu faço isso hoje, né? A partir de hoje eu faço isso com todos que eu posso fazer. que bacana essa, olha, bacana essa sua história, né? E pessoal, é o seguinte, ó, nós estamos assistindo aqui a entrevista do Issal, né? Ele é autor desse livro aqui. Issal, me diga uma coisa, se algum líder olhar, algum dono de empresa olhar essa nossa conversa e gostar, como é que ele pode entrar em contato, Issal, contigo? Tem alguma coisa? Tem. O melhor modo atualmente é pelo Instagram. Né? Instagram Instagram. é isso. O Instagram é @Issal Imamura. Issal é ISSAO Imamura. @Issal Imamura, tudo junto. Aí você vai no Instagram e lá tem toda, né, um caminho para você falar com a nossa equipe, para contratar uma palestra, ou mesmo fazer uma mentoria. E a gente vai Hum, fazer o possível para atender todo mundo. É aquilo que eu falo. Eu sou um só, por enquanto. A ideia é que nós multipliquemos, eu crie mais pessoas que tenham esse conhecimento também, mas nesse momento sou um só, então é muito limitado tudo. Meu tempo é limitado, mas fica lá para todos que desejarem, de alguma forma, levar isso para suas empresas, para suas olha vidas. só. Conta comigo, é minha missão. Legal, legal, Isão. Olha, então agradeço enormemente aqui. E você, pessoal que está assistindo essa entrevista, sabe que a Rank aqui tem esse canal de Rank Líderes. Nós trazemos bastante pessoas, empresários, líderes, né? Para a gente trocar uma bola, como diz assim, que agora é a Copa do Mundo, né? Trocar uma bola sobre a questão aí da liderança, tá, pessoal? Então segue a gente aqui, segue o Issal também. Issal,
Grande abraço, muito obrigado aqui, agradeço enormemente de coração. Quando você vier aqui para Curitiba, se quiser tomar um café, a gente está à disposição. Porque, apesar que agora está meio frio, né? Hoje está bem frio. Aí deve estar muito frio. Legal, legal. É isso aí. Grande abraço, pessoal. Frank, obrigado. Deus abençoe. Legal.